O exorcismo de Anneliese Michel é um caso bastante conhecido e controverso de suposta possessão demoníaca que ocorreu na década de 1970. Anneliese era uma jovem alemã que começou a apresentar comportamento estranho e sintomas físicos, levando seus pais a acreditar que ela estava possuída por espíritos malignos. Após consultarem vários médicos e psiquiatras, a família de Anneliese acabou procurando a ajuda da Igreja Católica. 2 padres, Ernst Alt e Arnold Reins, foram designados para realizar uma série de sessões de exorcismo em Anneliese. Durante um período de aproximadamente 10 meses, entre 1975 e 1976, foram realizadas várias sessões de exorcismo em Anneliese. Essas sessões eram extremamente intensas e duravam várias horas por dia. Segundo relatos, Anneliese apresentava comportamento violento, falava em várias línguas diferentes, exibia aversão a objetos religiosos e recusava-se a comer. Infelizmente, a saúde de Anneliese foi se deteriorando rapidamente durante o período de exorcismo. Ela desenvolveu pneumonia, desnutrição grave e ferimentos auto-infligidos. No dia 1º de julho de 1976, aos 23 anos de idade, ela faleceu devido à desnutrição e desidratação. Após a sua morte, houve um grande debate sobre o caso. Alguns acreditam que ela realmente estava possuída por forças malignas, enquanto outros argumentam que ela sofria de problemas psicológicos e deveria ter recebido tratamento médico adequado. O caso inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose, a 2005, que retrata uma história ficcional baseada em eventos semelhantes. Também levantou questões sobre a relação entre religião, medicina e problemas de saúde mental, sendo discutido por teólogos, psiquiatras e especialistas em exorcismo. O caso do assassino do Zodíaco é um dos crimes não resolvidos mais famosos da história dos Estados Unidos. Entre 1968 e 1969, o assassino matou pelo menos 5 pessoas na região da Baía de São Francisco, na Califórnia. Os assassinatos foram caracterizados por uma série de aspectos incomuns e macabros. O Zodíaco começou a chamar a atenção das autoridades e do público em geral após enviar uma série de cartas criptografadas para jornais locais. Essas cartas continham mensagens enigmáticas e códigos, desafiando a polícia e a mídia a decifrá-las. O assassino alegava que, ao decifrar as mensagens, as autoridades seriam capazes de descobrir sua identidade. Embora várias cartas tenham sido recebidas, apenas 4 delas foram decifradas com sucesso. No entanto, mesmo essas cartas não forneceram informações concretas sobre a identidade do assassino. O Zodíaco também enviou uma carta na qual afirmava ter matado 37 pessoas, mas essa afirmação nunca foi comprovada. Além das cartas, o assassino do Zodíaco também entrou em contato com a imprensa por telefone. Em uma das ligações, ele relatou detalhes dos crimes que apenas o assassino poderia saber, aumentando a credibilidade de suas reivindicações. Os assassinatos cometidos pelo Zodíaco ocorreram em diferentes locais e não pareciam ter uma conexão óbvia entre si. As vítimas eram geralmente casais jovens que foram abordados enquanto estavam em seus carros ou em áreas isoladas. O Zodíaco usava uma variedade de armas, como uma pistola, um revólver e uma faca, tornando difícil estabelecer um padrão específico. Apesar dos esforços das autoridades na época e de várias investigações ao longo dos anos, a identidade do assassino nunca foi confirmada. Várias teorias e suspeitos surgiram ao longo do tempo, mas nenhuma prova conclusiva foi encontrada. O caso permanece aberto, mas inativo, sendo considerado um dos maiores mistérios criminais não resolvidos da história. O caso do Zodíaco ganhou ainda mais destaque com o lançamento de livros, filmes e documentários sobre o tema. A natureza criptografada das cartas e as mensagens enigmáticas do assassino contribuíram para a aura de mistério que cerca o caso, mantendo-o vivo na cultura popular até os dias de hoje. Ed Gein, também conhecido como o açougueiro de Plainfield, foi um assassino em série americano que viveu em Wisconsin, nas décadas de 1940 e 1950. Ele se tornou notório devido às suas práticas macabras e perturbadoras, que inspiraram elementos em vários filmes de terror. Ele nasceu em 1906 em uma família problemática.
Ele cresceu em uma fazenda isolada, cercado pela influência opressiva de sua mãe dominante. Após a morte dela em 1945, Jane começou a desenvolver um comportamento bizarro. Em 1957, a polícia descobriu o verdadeiro horror que se escondia atrás das portas da fazenda. Durante anos, ele exumava corpos de mulheres recém-falecidas em cemitérios locais, e, em alguns casos, cometia assassinatos para obter partes de corpos frescos. Ele usava essas partes para criar objetos macabros e mórbidos, como luminárias feitas com pele humana, abajures de crânios e móveis cobertos com pele. A descoberta dessas práticas chocantes abalou a comunidade local e atraiu a atenção da mídia nacional. Jane foi preso e, durante seu interrogatório, admitiu seus crimes. Ele foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e passou o restante de sua vida em um hospital psiquiátrico. Os crimes de Jane influenciaram significativamente a cultura popular e o gênero de filmes de terror. Seus métodos macabros e sua obsessão pela mãe inspiraram personagens icônicos, como Norman Bates, em Psicose de Alfred Hitchcock, e Leatherface em Ao Massacre da Serra Elétrica. A história de Ed Gein continua a fascinar e perturbar as pessoas, reforçando seu lugar na galeria dos criminosos mais infames da história americana.